o som do silêncio. Ah, e os domingos à tarde são tão bons, aquele silêncio, os pássaros. Aí lá ao fundo, um cachorro latindo. É bom. E daí? Tudo bem? Espero que esteja tudo bem com você. Hoje de manhã eu estava caminhando e de repente eu senti um pequeno pedregulho dentro do tênis. Parei imediatamente, tirei o tênis, tirei a meia, limpei bem o tênis, chacoalhei a meia, recoloquei e segui a caminhar. E isso me fez puxar alguns pensamentos. E agora depois de costurar os pensamentos, eu resolvi vir ver com vocês, trazer isso com vocês, compartilhar. O primeiro foi: quem em sã consciência, sentindo um espinho, machucando a sola do pé, a planta do pé, segue a caminhada em estado natural? Ninguém. É instintivo. A gente para, tira o espinho e depois segue a caminhada. O segundo pensamento foi: será que aquela passagem em que o Cristo... É bem assim que funciona a cabeça da gente, né? Parece coisas meio aleatórias, depois você vai ver que elas por alguma razão têm sentido. Será que aquela passagem em que o Cristo adverte os apóstolos para, quando eles forem mal recebidos em algum lugar, eles saírem, sacudirem a poeira dos pés e seguirem caminho, tem alguma coisa a ver com esse pensamento que eu tive do espinho na sola do pé? Bom, voltei e fui dar uma pesquisada. Essa passagem, ela está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 10. Não que eu saiba de cor, tá? Nem de longe. É porque eu vim e fui procurar a passagem, né? Daí eu lembrei. Aí eu fui ver onde ela estava. Está lá no capítulo 10. Capítulo 10, começa ali no versículo 14, eu acho. Perdão. Começa no 1, mas a parte que me interessa está no versículo 14. Está lá no capítulo 10. E esse capítulo 10 é o chamado segundo grande discurso do Cristo, que é quando ele manda os apóstolos: galera, vão pregar, vão fazer o que tem para fazer. Então todo ele dá um debate legal, sabe? Começando pelo fato de que ele orienta todos eles: vão e não levem nada. Aí a gente pode dizer assim: e hoje daria para dar essa orientação? Vai, não leva nada, confia no taco, confia que as pessoas vão te auxiliar, enfim, daria para confiar nisso? O Evangelho de Jesus, ele é temporal ou ele é atemporal? Né? Mas o que me interessa está lá no item 14, que ele diz assim: bom, ao entrardes numa casa, saudai-a. Era hábito, né, do povo judeu fazer saudações do tipo: a paz seja convosco, a paz esteja nessa casa. E ao fazer isso, ao entrar numa casa, saudai-a, o Cristo então converte a saudação numa promissão, numa promessa. Promessa de progresso, de felicidade, de bonança. Saudai-a, vocês têm autoridade para saudar, para dignificar a casa. E a casa ali vocês podem interpretar como uma casa fisicamente, casa de alguém, como uma cidade ou como uma pessoa, a casa da pessoa, né? O corpo, a casa da pessoa. Aí a gente pode ampliar do jeito que quiser. Aí ele diz: ao entrardes na casa, saudai-a. Se a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Então, quando ele diz se a casa for digna, ele está dizendo que é essencial, que é necessário que haja sintonia, percebe? Você, para receber, para perceber que algo de bom está acontecendo, você tem que estar em sintonia. Como dizia Viktor Frankl, você tem que ouvir a vida, prestar atenção na vida. E se, porém, não for digna, retorne para vós a vossa paz. Né? Se, porém, não for digna, retorne para vós a vossa paz, indica o quê? Nenhum esforço no bem é em vão. Nenhum. Se você faz alguma coisa boa, mas por alguma razão aquilo não encontra eco, não ressoa, não tem ressonância,
porque as pessoas não estão em sintonia, porque as pessoas não estão dando a mínima, porque, enfim, não é o momento. Tem várias razões pelas quais alguma coisa boa não encontra ressonância. Aquilo não se perde. Você nunca perde o bem que você faz. Ele retorna para você. Primeiro porque é uma lei natural, que ele retorne para você em benesse. E qual a maior benesse do bem que você faz? A maior benesse é justamente o fato de que você ganha substância. Teu espírito ganha substância. Vou usar uma expressão que parece contraditória, um paradoxo. Teu espírito ganha solidez. O bem que você faz inspira solidez, estabilidade ao espírito. Então, se ela não for digna, retorne para vós a vossa paz, e se ninguém vos receber nem ouvir as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó de vossos pés. Certo? Eu costumo sempre falar que eu uso essa tradução aqui do Haroldo. Já faz tempo que eu tenho isso aqui, dá para ver, né? Tá todo picotado. Ela é muito boa. Eu não estou dizendo que é a melhor tradução do mundo. Eu sempre digo isso também. Até porque eu não entendo nada de tradução, então eu não posso dizer se é a melhor do mundo. Só estou dizendo que eu gosto, que ela me parece bem clara. Então, sacudi o pó de vossos pés e segui adiante. Vamos costurar o pedregulho no tênis, a ideia do que significa você parar para tirar o espinho e essa passagem? Bom, primeiro, o espinho nos nossos pés, de regra, são as situações que vão acumulando e nós não vamos resolvendo. Então, você tem um problema, uma situação mal resolvida e que com a sua, seja no seu casamento ou no seu ex-casamento, seja na sua sociedade ou na sua ex-sociedade, seja no seu centro espírita, seja no seu templo religioso, onde quer que você esteja, enfim, seja numa questão social, não importa, com um parente, um amigo, um ex-amigo, um ex-parente, aí você está com aquele problema, só que você só resolve ele aonde? Dentro da tua cabeça. Você não resolve ele, você não vai lá. Você acorda e você começa a pensar, porque se eu encontrar o fulano, porque se eu falar com ela, porque se... E aí você constrói diálogos e você se vê batendo na mesa e resolvendo, mas você não resolveu nada. Você segue com aquilo e aquilo acumula. E aí tem um outro problema, mesma coisa. Você imagina, você dando 1000 respostas e tal, mas não resolve. Aquilo fica. Então aquilo é um espinho que vai encravando cada vez mais bem na sola do teu pé. Bem na sola. E vai enterrando dentro da planta do teu pé. E isso simboliza a incapacidade de tu caminhar. Porque quem vai caminhar com os pés cheios de espinho? Ninguém. Isso simboliza que você, ao não encaminhar as coisas, ao não resolver as coisas, você está cada vez mais acumulando gasto de energia. Porque, para a sua mente, cada vez que você lembra da situação, que você pensa na situação, é como se você estivesse tratando da situação. Portanto, ela está dispensando energia vital, para você fazer aquilo. E, efetivamente, o que você está fazendo? Nada. Você está simplesmente remoendo dentro da mente, né? Você está só cravando um pouco mais o espinho. Então, a alternativa é anotar, pontuar, ponderar, criar um cronograma, enfim, apontar com razoabilidade, com inteligência, com senso crítico, apontar a forma que você entende que aquilo deve ser resolvido. E você vai lá, senta com a pessoa e resolve. Olha, isso não é assim. Eu entendo que não é assim. E desse jeito não está funcionando. Nós vamos ter que encaminhar isso. Encaminhar de uma forma definitiva. Aí você vai lá e encaminha. Isso não quer dizer que você diz assim, eu penso que isso não é assim. Porque daí o outro vai dizer assim, pois é, eu também penso que isso é assim. Aí fica você pensando que não, o outro dizendo que sim. E você, então tá bom, vira as costas e vai embora, não aconteceu nada. Por isso que é importante que você antes maneje o problema, maneje no sentido de avalie,
verifique a profundidade dele, a extensão dele, sente, rabisque, coloque num papel, eu entendo que isso se soluciona assim, eu vou dar desconto ou não vou dar desconto, eu vou aceitar ou não vou aceitar, senta e encaminha, mas sinta que você encaminhou. É uma forma de você tirar o espinho, é uma forma de você economizar energia vital, para poder desenvolver as suas atividades, para seguir adiante, porque é da lei andar para frente, é da lei, é a nossa natureza, como diz Leonardo Boff, protestante. Nós não protestamos por protestar, nós protestamos porque nós temos necessidade de andar, e aí nós temos que ir do ponto A para o ponto B, andar, caminhar. E onde entra a passagem do capítulo 10 aqui do Evangelho de Mateus, ou seja, da fala do Cristo? Se a casa não for digna de ti, sacode a poeira dos teus pés e vai em frente. Bom, primeiro que os judeus, eles eram um povo muito formal. Não sei se ainda são, porque eu não acompanho. Eu sei que as narrativas do povo que vivia aquela época do Cristo, porque é a época que a gente se debruça, né, para entender melhor a questão do Cristo, a narrativa indica que eles eram extremamente formais. Tudo tinha um simbolismo, tudo tinha uma ritualística. Pode até dizer assim, tudo é exagero. Olha, estou quase desconfiado que é tudo mesmo, tá? Porque veja só, a questão de o Cristo dizer sacode a poeira dos seus pés não foi aleatória. É porque havia um hábito entre os judeus de que até a poeira vinda dos gentios era impura. Era impura. Então, qualquer coisa que fosse tocado pelos gentios, ou mesmo a poeira de quando eles caminhavam, se tocasse a oferenda deveria ser imediatamente queimada e descartada. Então, quando ele diz sacode a poeira dos teus pés, ele está sinalizando algo como rompe com a situação, rompe com aquela situação, encerrou. Tu quer, o outro não quer, rompe com a situação. Quando se diz rompe com a situação, não é no sentido tipo assim, nunca mais quero te ver na minha frente. Não é isso, não é disso que a gente está falando. Mas é no sentido emocional. Isso não me cabe mais, isso não me serve mais, desse modo não dá mais. Então eu vou romper com a situação emocional. Você pode continuar conversando com a pessoa, tendo tratativas com a pessoa, seja o que for, mas é imperioso que você compreenda que emocionalmente você vai lá e tira o espinho, emocionalmente. Tira a poeira dos teus pés. Aquela situação não existe mais em você. Porque o pó, quando ele vai acumulando nas sandálias e nos pés, quando vem a chuva ele vira lodo. E aí depois vem o sol, ele endurece. E aí ele impede você de andar. Então, tirar a poeira dos teus pés, manter as tuas sandálias limpas, é saudável e é útil para a tua caminhada. É buscar sempre essa renovação emocional, esse esvaziamento de todas essas pequenas fuligens, esses pequenos pedregulhos que naturalmente vão se acumulando. Não tenha dúvida disso. Não é que você é uma pessoa que não soube resolver a vida. Isso é natural, isso acontece com todo mundo. Vai acumulando. De vez em quando você olha e diz, opa, vamos fazer uma limpeza? Vamos fazer uma geral? Vamos ver o que aqui não serve mais? E aí você tira a poeira dos pés e vai em frente. Caminha e respira. Porque nesses tempos que nós estamos vivendo, principalmente agora, tempos de incerteza, de insegurança em todos os campos, na área econômica, na área social, na área política, é muito importante que você sinta que você está sobre uma base, sabe? Bem estabelecida, bem sólida, como diz o Cristo. Chega num lugar, abençoa o lugar. Ou seja, tu chega numa casa, chega numa relação, chega em algo que você vai se envolver com alguém, abençoa aquilo. Que a paz seja convosco, que a paz seja com esse lugar,
que bom que eu estou aqui, olha como é bom, maravilhoso, né? Essa é minha casa, esse é meu lar, essa é você, a pessoa com quem eu me relaciono e tudo mais. Mas aquilo, por alguma razão, acabou, perdeu o sentido, não se faz mais razão de ser aquela relação. Aí você emocionalmente sacode a poeira, dá a volta por cima. Sacode a poeira e dá a volta por cima. Sacode a poeira e segue adiante. Caminha, progride, vai em frente. É isso aí. Tudo por causa de uma pedrinha no meu tênis hoje de manhã. É uma beleza, né? Que assim seja, um abraço, felicidades para todos nós.